Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, meus amigos. Estamos mais uma vez com as nossas iluminações nessa quarta-feira à tarde. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo pelo canal Arte Agora no YouTube. Esse agradecimento também tem que ser complementado, dizendo que é um prazer muito grande estar de volta ao canal para a gente conversar sobre arte. Dessa vez, dando continuidade à série, nosso programa vai falar hoje sobre a arte popular, o artesanato. Esse é o nosso nono programa da série e o sétimo programa de 2025. Nos nossos programas anteriores, trouxemos depoimentos de pessoas envolvidas diretamente com a poesia, com o teatro, com a dança, a música, cinema. Falamos também de arte, de literatura popular, com cantoria e repente, depois cordel, e falamos sobre a nona arte, histórias em quadrinhos. Sempre com convidados muito especiais que nos brindaram com suas palavras, trazendo mais iluminações sobre essas artes. Hoje, nosso programa é sobre artes plásticas, lançando nossas iluminações sobre a arte popular, o artesanato. O enfoque do programa, basicamente, é na relação entre a literatura e as artes plásticas, uma vez que as iluminações é um programa cuja inspiração é a literatura enquanto arte de escrever e a sua relação com as demais formas de manifestação artística. Então, traremos aqui para vocês como ocorre o diálogo entre a literatura e as artes plásticas. Como a história da arte confunde-se com a história da própria humanidade, e, portanto, não temos a pretensão de esgotar toda a linha do tempo, e sempre vai ter o que ser falado e estudado, e até mesmo descoberto, voltaremos nossas iluminações desta feita a história das artes plásticas, com ênfase na arte popular. A arte popular, inserida no grande rol das artes plásticas, pode ser definida como uma forma de arte que traduz a história de determinada região pelas mãos de um artista, que é conhecedor da cultura, das tradições locais e dos costumes de um povo, e que se expressa produzindo peças com a matéria-prima de que dispõe e se identificando de acordo com seu estilo ou tema que pretenda desenvolver. Os artistas populares ou artesãos, como são chamados, muitas vezes perpetuam a tradição familiar, reproduzindo o conhecimento adquirido espontaneamente ao longo dos anos sobre aquela arte e até mesmo sem formação acadêmica específica, distinguindo-se dessa forma da arte erudita. Traçar uma linha do tempo da história da arte popular fica difícil, eis que, sendo uma reprodução de tradições culturais locais e transmitida de geração em geração, não se pode precisar seu início, apenas registrar sua existência desde sempre e se manifesta das mais variadas formas de acordo com a tradição da região em que esteja o artista artesão. A arte popular pode ser encontrada desde a pré-história, com as pinturas rupestres, até os dias atuais, com suas diversas manifestações em diferentes regiões do mundo. É considerada patrimônio cultural da humanidade e, portanto, deve ser valorizada e preservada. A arte popular tem como característica a representação de cunho religioso e ritualístico, trazendo a arte em objetos e peças de uso cotidiano com muito colorido e técnicas especiais de confecção e conhecidos na sociedade. O estudo da arte popular permite conhecer melhor a história, a identidade e os costumes de diferentes povos. São exemplos de arte popular no Brasil a cerâmica, a cestaria, as esculturas em madeira, rendas, bordados, máscaras, bonecas de pano. E dentro das artes cênicas, a música e as danças tradicionais. E na literatura, o cordel. Em outras regiões, é considerada arte popular as pinturas de casas e objetos rituais em diversos países africanos, esculturas em pedra e madeira e em algumas regiões da Ásia, e o artesanato indígena em diferentes partes do mundo. Podemos citar como exemplos
de produções artísticas de arte popular que representam festas consagradas no folclore brasileiro, através de esculturas, pinturas, curtas-metragens, o Bumba Meu Boi, a Carvalhada, Folia de Reis, o Reisado Maracatu, o Cavalo Marinho e o Carnaval. Essa temática é bastante conhecida e reproduzida por artistas plásticos famosos, como João Cândido, Abelardo da Hora, Francisco Benan, e mestres do barro, como Zezinho de Tracunhaém, Lula Cardoso Aires, Wellington Vigolino, Mestre Nado, artistas pernambucanos que participaram da exposição Arte em Pernambuco, demonstrando a diversidade da produção artística da região. Há também outros nomes, como Bajado, cujo nome verdadeiro era Euclides Francisco Amâncio, e foi um importante artista popular em Olinda. Ele se destacou como pintor, desenhista, cartazista, ilustrador, retratando a cultura local, especialmente o carnaval e o futebol, com um estilo ingênuo e popular. Artista plástico de Olinda, conhecido por suas pinturas que retratam o cotidiano e a cultura nordestina. Também tem Tarcísio de Andrade, que se destaca como escultor de parede em madeira, de Olinda também, com obras que exploram a relação entre o homem e a natureza. Temos o Birajara Rodrigues, escultor que cria peças em madeira que retratam pescadores e tocadores de forró, com um estilo longilíneo e expressivo. Ivanildo de Tracunhaém, conhecido por suas esculturas de barro, como bocejadores, com um olhar divertido sobre o cotidiano. Bruno Daltro, escultor que cria peças em estilo pop, que retrata o universo nordestino com um toque de humor e contemporaneidade. João Cândido da Silva também é um artista plástico brasileiro conhecido por suas obras, que retratam o folclore e a cultura popular, especialmente as festas. Ele é conhecido como Almirante Negro, porque foi líder da Revolta da Chibata, um movimento ocorrido em 1910 na Marinha do Brasil. Suas principais obras e ações estão relacionadas à luta contra maus tratos e à busca por melhores condições de trabalho para os marinheiros, além de questionar o racismo na instituição. Abelardo da Hora, amplamente conhecido como um artista popular, especialmente no contexto de Pernambuco e do Brasil, ele não apenas se destacou como escultor, desenhista, gravador e ceramista, mas também foi um importante agitador cultural, sendo um dos fundadores do movimento de cultura popular. Suas obras, como Menina do Recife, Mulher Sereia e Sertanejo, e outras que se tornaram ícones na cidade do Recife e de Pernambuco, retratando a vida e a cultura local. Francisco Brenan, ceramista, pintor, escultor pernambucano, que morreu aos 92 anos. Pode ser considerado um artista popular, especialmente no contexto de Pernambuco e do Recife, onde sua obra, incluindo o Parque das Esculturas e a Oficina Cerâmica, se tornou um ícone cultural amplamente reconhecido e visitado. Embora sua produção abranja diversas linguagens artísticas, como pintura, escultura, cerâmica e tapeçaria, sua obra em cerâmica e as esculturas monumentais, como a Torre de Cristal, são elementos marcantes que o popularizaram, especialmente pela acessibilidade e impacto visual de seus espaços expositivos, um estilo único e influências. Zezinho de Tracunhaém é um ceramista pernambucano renomado. Sua carreira teve um longo caminho até a arte. Nos anos 60, foi cortador de cana, agricultor, pedreiro e até barbeiro. De dia, ele trabalhava na construção civil e à noite na cerâmica. Para aumentar o orçamento, também trabalhava de barbeiro. Nessa época, ele vivia em Nazaré da Mata. Era trabalhador rural e o barro que esculpia vinha de um engenho próximo, o engenho Alcaparra. Sua arte retrata figuras do povo, como soldado, boêmio, músico, valentão, mendigo de braço cotó, bem como também algumas profissões, como marceneiro, pedreiro, ferreiro, em seus respectivos ofícios. Sua primeira peça foi um casal de namorados encostado na porteira do engenho de açúcar, com cerca de 20 centímetros de altura. Em 66, tornou-se conhecido no cenário artístico quando participou da primeira exposição de arte popular em Nazaré da Mata,
expondo 66 bonecos de sua autoria. O Hélito Virgulino foi um artista pernambucano também bastante conhecido. Ele foi escultor, gravador, desenhista, mas foi como pintor que se destacou, tornando-se reconhecido nacional e internacionalmente. Mestre Nado, pernambucano e ceramista de esculturas cantantes. Agnaldo da Silva, o mestre Nado, produz há mais de 20 anos ocarinas, instrumento de sopro em formato globular que lembra uma flauta. Originalmente oleiro e multi-instrumentista, autodidata, tem mais de 70 instrumentos de sopro e percussão registrados. Inspirada nos elementos da natureza, as ocarinas redondas fazem barulho que remetem à água. As mais comuns costumam ter 9 notas, mas algumas das suas invenções chegam a alcançar 27 notas. Diz o mestre Nado, eu customizei ela para mim, pois queria poder tocar músicas mais encorpadas. Uma ocarina comum não conseguiria atingir tanta variedade de tons. Suas ocarinas mais simples são para atrair as crianças e acompanham a escala musical. É bom porque a criança vai descobrindo que colocando um dedo de um lado ela produz um dó e tirando o dedo do outro faz um ré, diz mestre Nado. Mestre Nado é presidente do Instituto de mesmo nome, que tem sede em Olinda. No artigo intitulado A Singularidade de uma Arte Popular e Genuína, publicado em outubro de 23, na revista do SESC de São Paulo, Maria Júlia Ledor, com a colaboração de Manuela Ferreira, disse que, a respeito da arte popular, a diversidade de traços, cores e formas é um marco da produção artística, de modo particular quando se trata da chamada arte popular. Num território tão vasto como o Brasil, essas expressões culturais ganham contornos de autenticidade a partir do território e das diferentes criações presentes em cada contexto. Assim, pinturas, esculturas, fotografias e outras linguagens artísticas carregam uma singularidade muitas vezes atravessada pelas manifestações originadas do sincretismo religioso, nos rituais, na herança afrodiaspórica e na própria ocupação de diferentes povos no decorrer da história. Conhecer e apreciar essa produção artística é mergulhar, portanto, nessa relação da identidade de um povo pela ótica do seu tempo e espaço. E para não fugir à característica do programa, traremos depoimentos de artistas plásticos pernambucanos que contarão suas histórias e sua relação com as artes plásticas e o artesanato ao longo de sua trajetória e como se relacionam profissionalmente com essa arte. Traremos também depoimentos de artistas plásticos e artesãos de nossa cultura contando suas histórias, mostrando suas habilidades, ao mesmo tempo, e que a todos encantam. Tivemos o privilégio de, pelas mãos de Madalena Castro, uma querida amiga cordelista raiz, poeta, professora, de conhecer o mestre Nado pessoalmente. Uma pessoa especial que logo me cativou com seu sorriso largo e contagiante, e pela gentileza em me recepcionar tão carinhosamente no Instituto Mestre Nado em Olinda, quando do evento de comemoração dos 28 anos da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, no último dia 14 de junho. Ao conhecer o Instituto, que fica em frente à Praça do Jacaré, em Olinda, tive a oportunidade de conhecer também um pouco da história do Mestre Nado e ver suas peças em barro, ao vivo, instrumentos musicais e ouvir do próprio Mestre Nado o encanto com que executa sua arte há muitos anos. Gostaria de mostrar para vocês o Instituto do Mestre Nado, através de um vídeo que eu mesma produzi. Aqui são as imagens do Instituto Mestre Nado, um ambiente em que são desenvolvidas as tarefas e os recitais de poesia, de música. Aqui a galeria com as produções do Instituto. Foto do filho dele modelando ali no barro.
E aqui são as peças que são produzidas pelos artesãos, os instrumentos. Todos esses instrumentos, eles produzem sons de percussão. Aqui, a pessoa, eles tocando, o grupo. Aqui nas apresentações, nas oficinas, aqui mais instrumentos, flautas, instrumentos de percussão. O som do barro, mesclado. Aqui que ele contou a história, aqui para nós no programa, todos os instrumentos, as flautas que são produzidas e aquela flauta que ele tocou para a gente. Aqui desse lado tem a história, contando a história, toda uma linha do tempo, da vida e da carreira do mestre Nádua, onde há também curtas que foram produzidos contando essa história e foram filmes premiados. Aqui conta toda a sua trajetória, a linha do tempo, bem atualizado, até 2023, com a perspectiva de aumentar essa história, essa linha do tempo aqui, por muitos anos. No interior da casa tem os painéis produzidos pelo Fulcultura, mestre Nádua. Mestre Nádua de Olinda, o Som do Barro, os objetivos. Aqui é a entrada do Instituto, as paredes sempre contendo histórias, literatura do cordel, aqui falando sobre a história e o som do barro, a história do mestre Nádua. Aqui uma participação no evento, Semana Acadêmica do Instituto Federal de Pernambuco, Olinda das Artes, da FICO, também com a participação do mestre Nádua. Olha aqui ele, sorrindo aqui, nesse evento, onde teve essa exposição. Aqui uma peça, uma obra. Olha aqui ele tocando. Praça do Jacaré. Olha aqui ele trabalhando, modelando aqui a peça. Aqui o mestre Nádua. E ele aqui distraído, me acompanhando nessa visita, com toda a sua simpatia. Aqui ele, sua filha, e aqui o seu filho, que também são artistas plásticos que trabalham aqui no Instituto e produzem peças. Encantada com a sua arte, imediatamente lhe disse que gostaria de entrevistá-lo para o programa Iluminações, o que ele topou na hora. E já marcamos como seria a gravação. No dia e hora combinado, compareci ao Instituto e lá estava o mestre Nádua, que me recebeu na porta e, como esperado, com seu sorriso característico, pegou 2 cadeiras e fomos conversar no terraço, com vistas para o mar e o céu que estava de um azul lindo. Ele me perguntou o que eu gostaria que ele falasse, e eu lhe disse que o programa Iluminações tem como pano de fundo o sentimento, e como tal gostaria que ele abrisse o seu coração e suas memórias, e nos contasse de onde veio a sua relação com a arte, o que ela representa em sua vida, em especial o barro e a música, e as suas ocarinas. Gostaria que ele não se preocupasse com a forma de falar e dissesse tudo o que seu coração mandasse. E ficou assim. Vejamos o que o mestre Nádua nos conta. Bom dia. Bom dia. Estou aqui com o mestre Nádua, essa simpatia de pessoa, aqui no Instituto Mestre Nádua em Olinda, com essa maravilha de paisagem, o sol ao fundo, para conversarmos sobre arte popular, sobre a modelagem em barro,
para falar sobre música e para falar sobre emoção, sentimento, envolvimento, história de vida do mestre Nado. Eu gostaria inicialmente de agradecer pela gentileza em aceitar participar do programa Iluminações, dessa vez sobre a arte popular, enriquecendo o nosso conteúdo e brindando os espectadores com um depoimento, uma história de vida e envolvimento com essa arte muito bonita. Mestre Nado, eu gostaria que o senhor me contasse, por favor, como o senhor começou essa trajetória de vida, esse envolvimento com a arte. Olha, é uma coisa muito especial, sabe? Porque eu nasci na arte. Eu sempre digo que quando eu estava no ventre, na época as mulheres grávidas bebiam água na quartinha, aí dava uma mordida na tampa e comia aquele pedaço. Aí, então eu já era oleiro lá no ventre, né? E eu cresci, eu nasci aqui perto dos Butrins, ao lado de lá aqui, da Olinda. E cresci modelando argila. Fazia bolinha oca, papeirinho, panelinha, tatuzinho, todo tipo de bicho eu fazia, cavalinho. Eu cresci nesse patamar. E fui andando até que eu descobri o torno do oleiro. Existia uma olaria que hoje é a perimetral que passa. Sim. Os oleiros faziam a quartinha, que era o recipiente especial da época, para rico e pobre. Não tinha geladeira, aí a quartinha, todo mundo tinha quartinha de criança, de bebê, e eu aprendi a fazer quartinha, me tornei oleiro, e a vida foi, mas no ano 60 chegou a geladeira, e a geladeira botou a quartinha para fora, do mesmo jeito que o alumínio botou a panela para fora, né? E veio muitas doenças até hoje, e eu fiquei com 16 anos, eu não tinha opção nenhuma de trabalhar em nada, porque eu gosto de barro, eu nunca quero sair do barro. Aí o que acontece? Eu fiquei ocioso, passei um ano e pouco sem trabalhar, ficou ruim a vida. Aí fui trabalhar em Tracunhaém, alguém me convidou, não era cidade, era povoado de Nazaré da Mata, e lá em Tracunhaém eu encontrei muitos amigos, oleiros tinham um pouco de quartinha, tinha muito oleiro de panela, de prato, dessas coisas de agidal, desse tamanho, mas de quartinha não tinha quase. Aí eu cheguei lá, eu sempre fiz uma bela quartinha, aí fui logo ingressando lá, né? E passou um tempo, chegou geladeira também em Tracunhaém. O bendita geladeira, né? Aí desativou. Eu vim embora para Olinda, fiquei um tempo em Olinda, foi quando um tio meu falou que Brenan estava querendo oleiro para fazer cinzeiro. Aí, se tu quiser trabalhar lá com ele, eu disse, oxe, eu quero sim. Eu estava casado de novo, tinha um filho, aí fui para lá, para o Brenan, foi onde eu evoluí muito a minha conhecimento técnica, né, de misturas, de tudo mais, alta temperatura. E o oleiro só conhecia aquela queima da quartinha. Não pode ser alta, porque senão a água esquentava. Tem que deixar a argila porosa para ela suar. E a água era uma delícia mesmo, até para a própria saúde. Aí eu fui, fiquei lá um tempo. Foi quando veio aquela história de trabalhar para assinar a peça para o outro, fazendo tudo para outro. Aí me cansava, fazia uma escultura bonita, aí assinava o nome do outro. E, né, sempre teve isso na época, né? Diz que Miguel Ângelo tinha pintor que pintava melhor que ele, mas não era conhecido, aí assinava para ele, né? Sempre teve isso na história. Mas aí eu pedi para sair, eu queria assinar o meu nome. Ele achou engraçado, foi quando veio aquela história de crescer junto, né? Achou, disse, rapaz, você aqui tem a casa para morar, e tem status e tudo mais, não paga água, não paga luz, não paga nada, tudo eles ofereciam. Mas o meu nome ninguém conhecia, né? Meu nome estava lá embaixo, ninguém sabia quem era Nado, como ainda acontece hoje com alguns oleiros. Eu até aconselho alguém, rapaz, crie uma marca. Porque se você tem uma marca, você tem uma história. Mas você se a marca, aí se esquece no tempo, né? Foi o que aconteceu. E eu saí, caí nas garras do atravessador. Como eu faço muito conjunto de garrafa, de estanque. Aí comecei trabalhando com aquilo, produzindo artesanal.
foi uma parte que eu trabalhei no artesanato, ninguém fazia a minha peça, era diferente, era diferente. Eu fazia um relevo de uma meia margarida na peça, ela ficava em relevo. Como eu fazia aquele relevo numa garrafa, sem colar nada? Foi o que eu aprendi a fazer, sabe? Os outros não conseguiram. Mas sofri com o atravessador, muito tempo. E um dia eu estava lá no Alto da Sé, fazendo uma bola oca. Estou até aqui com a argila. Poderia até fazer para você ver, se possível. Posso fazer? Olha, eu já carrego argila, ferramenta e óleo. Oi, Bebequinha. Essa é a minha. Qual é o nome, minha princesa? Rebeca. Rebeca. É. Nome lindo. Olha aí, que coisa linda. Ela é cantora, ela canta as minhas músicas todinha, hein? Canta, Eu faço sempre isso com argila. Se eu estou num lugar que tem argila e tiver acesso a um pedacinho, o que é que vai sair? Uma bola cheia. Equilíbrio é onde o oleiro equilibra, ele tem o centro para fazer a bola redondinha. Tirar um pedaço aqui, antes da gente terminar, eu vou botar ela para cantar e você vai ouvir. Essa bola oca, na infância eu já fazia, a menina faz, do mesmo jeito da minha. Tá vendo? Eu fazia. Aí o que acontece? Essa bola oca, eu estava lá no Alto da Sé, estava enfadado, sabe? Trabalhava que só bicho e não tinha dinheiro. O atravessador é quem ganha, né? Eu não tinha dinheiro. Terminava o dinheiro que eu trabalhava a semana, eu só dava para fazer a compra para passar a outra semana. O dinheiro se investia na comida e não tinha mais nada para fazer, não dava. Aí o que é que eu faço? Aí eu estava lá no Alto da Sé, construindo uma bolinha como você está vendo. Construindo e ela vai ficando oca, tá vendo? Não pode ter duas bandas, porque senão não toca a música, não afina. Então eu fazia isso, sempre fazia, desafiava as outras crianças. Os meninos não iam não conseguia fazer, secava a argila na mão. A argila na minha mão, ela se derrete. Na mão de quem não tem prática, ela seca. E se você se estressar, assim, acho que dificuldade, sai nos dedos, fica toda seca. Aqui tá oca. Vamos deixar ela aqui um pouquinho para endurecer um pouquinho, aí eu boto a música. Aí o que acontece? Quando eu descobri essa bola, aí deu aquele estalo assim. Eu pensei comigo assim, vou fazer um apito. Aí que estalo, que apito, né? Eu nunca tinha ouvi falar que existia ocarina, que ela vem lá primitiva, diz a história que vem da África. Alguém descobriu uma semente que tocava, depois a semente extinguiu com os desertos. Aí o oleiro disse, eu vou fazer de barro. E fez a ocarina, botou 3 notas. Então, o que acontece? Eu fiquei assim deslumbrado com aquele pensamento de fazer o apito com barro. Eu não sabia que existia isso. Fazia e faço apito de caule de folha de jirimum, a palha do coqueiro lá. Eu faço uma gaita medonha de boa, mas de barro eu vivia com barro e não tinha esse conhecimento, né? Aí o que acontece? Eu armei a bola, como você viu, depois eu fiz uma colagem para ficar uma espécie de embocadura. E aqui nós temos uma ocarina, uma caixa de ressonância de ocarina sem música. Deixa ela endurecer mais um pouco, aí eu ponho a música. Quando eu botei a música, que cantou, olha, foi uma descoberta. Aí eu fui para casa, no torno eu armei logo umas 20 bolas, porque no torno é rápido, né? Torno do roleiro. Eu armei, deixei endurecer e comecei pesquisando e botando, botava no forno, aí não saía sem cantar. E porque aí teve que organizar a temperatura, a qualidade da pasta. Aí foi aquela pesquisa e sem a ajuda de ninguém.
Tinha semana que não tinha o que comer, eu não vendi nada, não fiz nada. Foi aquela luta, né? A minha família tudo assim, a esmo sempre, porque eles são ligados comigo com barro. Eu nunca aprendi nenhum para fazer nada com barro, mas eles não querem sair do barro. Aí vive tudo junto comigo, a gente é uma família que canta, toca, sofre, passa bem, tudo junto, né? Foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Eu fiquei pesquisando, eu queria cantar Asa Branca, mas não dava, e porque não dava, com isso eu aprendi a afinar. Aprendi a afinar o instrumento. Tudo de ouvido, é. Hoje, se você der a nota Dó, eu já conheço pelo ouvir. Mas aprende, né, no labutar. Aí que acontece? Eu comecei a pesquisar. No primeiro ano, aí veio um francês lá em casa, Silva Martins, ela parece com você. Saudosa memória, ela morava aqui pertinho. Ela juntava os artesãos, fez uma loja lá nos Quatro Cantos, no Recife, que chamava-se, era Nega não sei o que lá, que ela gostava dos negros. Eu também gosto, eu gosto dos negros. Cresci junto com os negros, né? Quilombola. O melhor oleiro que eu conheci era Nicolau, um negão alto, parecia um angolano, amigo, parecia uma moça. Era. Se você desse um palavrão, passava 15 dias sem entrar na olaria. Se não estudasse, nem pensasse de ir para a olaria. E a olaria chamava a gente feito um imã, né? Aí a gente se submetia tudo para ficar na olaria e ganhar ajudando na olaria. Então foi do negro. Mas veja, então eu comecei, fui para Paris, cheguei em Paris. Foi uma vitória, não foi? Cheguei em Paris, na cidade de Lille, eu fiquei hospedado. Fui em Dunkerque, lá no fundo. Fui em Nice, em Lyon. Foi um privilégio daquele, né? Foi o governo. Quando cheguei em Paris, aliás, em Lille, que foi o lugar da feira, uma grande feira só das nações, estande das nações, aí o maestro da Orquestra da Rússia Filarmônica foi para tocar o clássico. E a feira era de música dos Andes, esse tipo de som meu. Mas aí ele mostrou o clássico para depois vir os Andes como se fosse popular, né? A música de instrumento comum. E ele soube que tinha um cidadão de Brasil que tocava 3 oitavas de barro, ele foi bater lá na estante. Aí chegou, disse, o senhor mestre nada? Eu disse, sim. Ele disse, olha, ele fala bem português, né? Você tem um instrumento aí eu mostrei o instrumento, ele disse, eu sou o maestro da Filarmônica, o senhor vai tocar comigo na abertura. Foi. Aí foi engraçado, né? Foi muito interessante. Experiência muito interessante. Muito. Aí o que acontece? Eu não perguntei nada do que ia tocar, porque o que tocasse eu acompanho. Eu tenho esse dom, né? Se você cantar, eu com o meu instrumento, eu acho sua nota na hora. Aí eles cantaram Jesus, a alegria dos homens. Tu conhece pelo nome? Ela canta assim. La 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 la. Lararala. Aí eu acompanhei na medida que eu já tocava isso à vontade. Aí ficou bonito, foi interessante. São as aventuras, né, que a gente tem. Bernardo, não venha para cá que a gente está gravando. Ui, desculpa. Então, aí o que acontece? Eu fui nesses outros, na Europa por conta do meu trabalho. A Alcarina começou dando retorno na minha vida, aí minha família mudou tudo, começaram a me ajudar nessa obra, né? E eu continuei porque o meu objetivo era alcançar o máximo musical. Era o máximo. Aí nesse ano mesmo eu ainda fui para São Paulo, para uma Bienal, aí levei 100 ocarinas, não muito bem afinada, mas vendi tudinho. Aí eu pensei, né? Eu disse, pronto, essa é meu escape. Aí comecei assinando minhas peças, aí cresceu até hoje. Foi assim que aconteceu. Mas foi. História, né? É uma história de raça, de falta de comida. Sim. E essas coisas que empecilham muito, né? Aí você fica brecado, mas eu não parei, por isso que eu digo, se você tiver em dificuldade, avance. Não recue nunca, avance que você passa. Passa. O importante é isso é uma lição de vida. É. Vou colocar isso como sua frase. Tá certo.
É, É muito bonito e acho que muita gente vai se inspirar nela é, é, para superar os obstáculos e é. vencer e ver que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Hoje ainda não chegou no objetivo total, né? Mas eu já digo, olha só, a gente tem um instituto, imagine que dificuldade sofreu, né? Sara andou não sei quanto tempo, 6 meses atrás do prefeito, para poder a gente fazer isso. Passamos um ano e pouco com um advogado que ia fazer o estatuto. E ele cozinhando, 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 e nada, nada. Até que a esposa de Pérez, Ângela, esqueci o nome dela, é muito eficiente essa senhora. Aí ela escreveu o projeto, botou no cartório, que foi outra luta também, depois a federal, né? Tudo isso foi. E a gente não desgastou, não recuou. Então, o senhor chega hoje, o que Foi. é o Instituto, Então, né? hoje tem o instituto, tudo legalizado, mas o trabalho foi aquele, né? Sei. E vale a pena você conquistar com trabalho. E aqui no Instituto, o senhor tem oficinas, É. né? E como é o funcionamento do Instituto? O instituto trabalha com um grupo de idosos. O nome é Relembrando Memória, o nome desse grupo. E tem uma orquestra que ensaia aqui nos sábados, que a gente faz apresentações. Tem sarau, poesia. Veja só que tanta coisa boa, né? Tem oficina de aula, ela está dando aula de turno. E a gente está botando um projeto que eu quero dar aula de graça. Eles me pagar para eu abrir para o pessoal vir aprender a fazer ocarina. Porque ocarina aqui em Olinda, se você fizer no Alto da Sé, você vende tudo, é uma fonte de renda para qualquer uma família. Que não tem, não tem. Tem um cidadão lá que é uns alemão que compraram os casarão, doido pelas minhas ocarinas. Eu disse, não, minha ocarina ou eu vendo direto ou vai ser na minha loja. A gente saiu agora do FENARTE, que é uma feira que é sonhada pelos artesãos, né? Tem artesão que diz até que é o céu do artesão, o FENARTE. Na verdade, vende bem, mas muito cansativo. E a gente agora com o Instituto, com a loja, aí botamos tudo para cá. E o horário de funcionamento do Instituto destinado Ainda não está definido certo, né? Por conta de ainda estar estruturando aos ajustes? os ajustes. É. Sei, Mas vai ter os horários tudo direitinho organizado. Eu sei. quero dar aula de graça para as pessoas aprender. Muita gente quer, mas é 600. A maioria não, né? E Sara está cobrando 600 porque tem um pessoal aí já cobrando 900. Aí disseram, ela não cobre 400 não, porque senão fica parecendo que não presta. Aí ela aumentou para 600. Sei. É. Mas o instrumento ali que está secando? Sim, é ele ficar no ponto mesmo mais seco. Sim, É, quanto mais durinho. Vamos fazer a música dele. sim. Aqui eu tenho, olha, óleo. Já, eu trabalhei com um português, foquista. Ele dizia que o óleo é um milagre. A ferramenta, tá vendo? As ferramentas sou eu que faço, isso era uma faca. Aí eu terminei transformando. O óleo, como é que surgiu esse óleo? Os oleiros diziam assim, olha, se tiver com uma mão molhada de graxa, de óleo, estoura no forno. Eles não tinham umas lendas, coisa que não existia. E a gente não pegava nunca em óleo com barro. Mas quando eu trabalhei no Brenan, a massa dele tem muito chamote grosseiro. Sim, muito chamote grosseiro. E se botar água, aí aparece o chamote. E o que é que faz? Aí eu, puxa, eu vou usar óleo. Aí com óleo você, veja que acabamento dá. O óleo não, a massa não gruda na ferramenta e fica um acabamento bem lisinho, bem feito. A única forma de conseguir o bocal. Sem o óleo jamais eu teria a ocarina. Vou botar você aqui. E que sai um pouquinho do foco. Olha só, aqui olha, eu faço isso. Eu furo se ela tiver oca, aí a gente vai ver. Oca, né? Você viu que está oca. Depois disso faz as laterais, eu fazia na palha de coqueiro. Mas no barro nunca pensei. Molha do óleo
Tem mais dificuldade no barro ou na palha de coqueiro? A palha de coqueiro é mais fácil, mas não afina não. E com o barro você afina para cantar a música como ela é. Olha, isso é a janela da flauta doce, foi criada em... Vai soprar, não é isso? Mas ainda vai fazer o lugar de soprar. Sim. Aí eu vou furando com a ferramenta até sair aqui no meu dedo, ó. Tá vendo? Sim. É o lugar de soprar. Depois dessa parte, aí vamos usar o corte da lâmina que vai cortar o ar. O ar é cortado no meio, o jato de ar. Uma parte entra dentro da ocarina cantando e a outra sobe fazendo o som. Esse é o princípio do instrumento de sopro. Ela já canta. Não é? Que maravilha. Ela já canta. Foi essa descoberta, quando eu apitei assim que vim cantar, puxa, deu aquele estalo, descobri uma coisa para assinar o meu nome. Aí eu pensei, eu não criei ela vem primitiva, mas eu vou aprimorar, vou botar nota perfeita. Aqui você ainda pode furar um buraquinho e ter mais uma nota. Né? É assim mesmo, já fura mais para cantar. Tá molinho, ninguém faz isso, o peruano não faz, que ele fura daqui para lá. Sim. Aí perde muito e só pode fazer com ela já dura. E eu faço com ela mole por causa do óleo. O óleo é quem favorece essa nota. Hã? Agora. Voltar para o cantinho para fazer outra dessa. Meus amigos, vale a pena conhecer o Instituto Mestre Nado e participar dos recitais de poesia e música, com uma boa conversa sobre arte e cultura, nos saraus que ocorrem todos os últimos sábados de cada mês, a partir das 17 horas, junto com a Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda. Quem sabe nos encontraremos qualquer dia desses por lá. Tomara. Mais uma vez, muito obrigada, mestre Nado. Vida longa à sua arte e à sua música, e que o Senhor seja inspiração para os jovens talentos descobertos e ainda não revelados. E prosseguindo com as nossas iluminações sobre as artes plásticas, com foco na arte popular, artesanato, temos o prazer de trazer para vocês um depoimento de uma artista plástica e artesã, amiga minha de longa data e com relações familiares estreitíssimas, seladas pela união de nossos filhos, cuja habilidade manual e sensibilidade artística tenho o privilégio de conviver muito de perto e admirar. E assim a convidei para falar sobre sua arte, seu relacionamento com a arte e o que ela representa em sua vida. E ela disse assim para mim logo de cara: eu não sei como a arte chegou a mim, só sei que nunca vou deixá-la sair. Nara Coelho. E o mais importante foi a forma emocionada como ela me mostrou o que tinha escrito para falar no programa após receber o convite. Como ela descreveu a sua relação com a arte numa linha do tempo de encontros, desencontros, desafios e descobertas, numa linha do tempo que impressiona pela sutileza da trajetória e pelo capricho com que ela trata seu talento. Minha amiga convidada é Nara Coelho. Ela é pernambucana de Recife, cirurgiã dentista por profissão, exercida por longos anos e agora guardada no coração. Suas mãos habilidosas passaram a se dedicar integralmente à arte de pintar, bordar, fazer crochê, fazer sabonetes e cremes e modelar peças em biscuit. Após as apresentações, ouçamos o que a própria Nara Coelho nos diz sobre sua relação com as artes plásticas e o artesanato. Olá a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao programa Iluminações de Cláudia Guerra a oportunidade que me deu para expor a minha arte. Eu sou Nara Coelho, sou formada em odontologia e sou realmente apaixonada pela arte,
principalmente pela música clássica, pelo cinema e a pintura. Na verdade, eu não sei como a arte entrou na minha vida. Só tenho certeza que ela jamais sairá. Comecei com a pintura, fiz vários trabalhos, participei de algumas exposições, inclusive no Rio de Janeiro, e até hoje continuo. Eu me sinto muito bem porque através da pintura eu consigo me expressar e expor os meus sentimentos. Eu hoje gostaria de falar sobre o biscuit. O biscuit é uma massa maravilhosa que você consegue modelar, decorar várias peças em madeira, em vidro, enfim, o que você... uma gama de atividades que você pode realizar com ela. O biscuit entrou na minha vida alguns anos atrás, assim, por acaso. Eu queria fazer o aniversário do meu neto e queria fazer uma coisa, assim, bem sofisticada. Uma coisa que você não encontrasse em casa de festa para comprar. Eu queria o tema da Arca de Noé e pedi para meu marido fazer essa arca em madeira. E eu pintei um painel enorme sobre esse tema, com o mesmo formato da arca, mas eu não queria pintar os animais. Eu queria que eles fossem colocados na arca para servir até de como se eu estivesse contando uma história para as crianças de como esses animais caminharam entre montanhas, florestas e chegaram até a arca. E eu não sabia o que eu fazia, como fazer isso. Então eu pesquisei na internet, encontrei a massa de biscuit e eu também não sabia que aquela massa se comprava pronto, nem sei se na época já tinha pronto. Encontrei a receita, eu mesmo fiz em casa as receitas e comprei os moldes prontos dos animais, porque eu não sabia modelar. E eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada com o resultado de tudo aquilo que eu tinha feito praticamente do nada. Então, muitos anos depois, eu continuei com aquela vontade de procurar expressar também a minha criatividade por intermédio ou através dessa massa. Mas eu não sabia como. Então, numa ocasião, eu recebi um convite para fazer um curso de 5 dias, que foi o meu primeiro passo na modelagem. Foi pouca coisa, mas foi o suficiente para eu ter noção do que era e continuar o meu estudo através da internet. Então, assisti muitas aulas, pratiquei bastante, errei muito, mas até que cheguei a um estágio em que eu já poderia, vamos dizer assim, me conscientizar de que eu poderia modelar aquelas peças e me realizar através da minha criatividade naquela massa. Hoje eu tenho minha carteira de artesã pelo estado de Pernambuco e eu, vamos dizer assim, cada dia que passa, eu me apaixono mais por essa arte. Essa minha inspiração, ela chega lentamente, ela chega muitas vezes quando eu estou dormindo
Então, eu imagino uma peça nova ou até mesmo a solução para um trabalho iniciado que no meio do caminho encontrou alguma dificuldade, enfim. Ela é assim que tudo começa na minha vida. Agora, a massa de biscuit é uma massa muito gostosa de se trabalhar. Ela é comprada em quilo, é uma massa elástica, certo? Você trabalha essa massa com as mãos e é assim que começa a modelagem. Agora, ela precisa obedecer algumas regras, porque pela essa elasticidade que ela tem, à medida que ela seca, ela encolhe um pouco. E é esse encolhimento que ela dá, que muitas vezes ela mexe a peça que foi modelada. Então, a gente tem que estar muito atenta a isso, para que vamos dizer assim, no término da secagem da peça, ela não fique torta. Porque depois de secar, é muito difícil você corrigir os erros. E outra coisa, você tem que ter cuidado quando vai tingir a massa. Porque com esse encolhimento, ela escurece aquele tom que você escolheu, pelo menos uns 3 tons a mais. Mas o biscuit é um trabalho que encanta. Encanta o adulto, encanta a criança, porque ele é também lúdico. As crianças adoram tudo aquilo que você faz direcionado para ela. Eu tenho, assim, muito prazer em expor os meus trabalhos e as pessoas gostarem, porque é uma maneira que eu encontro de expressar a minha criatividade e, ao mesmo tempo, me sinto satisfeita em ver que outra pessoa ou outras pessoas gostaram do meu trabalho. Eu me sinto gratificada em pegar, por exemplo, 1 quilo de uma massa dessa e transformar no meu trabalho, como vocês estão vendo. Eu acho isso, me dá um prazer muito grande. É uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo. E eu gostaria, assim, de terminar dizendo, mais uma vez, que eu não sei como essa arte entrou na minha vida, mas eu tenho certeza absoluta que eu não deixarei sair nunca. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco daquilo que eu faço e que me dá prazer e dizer que eu me sinto muito gratificada quando eu recebo um elogio de uma peça que eu fiz. Então, muito obrigada e até a outra oportunidade.
Após esse depoimento emocionado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a minha amiga e dizer que, embora conheça sua trajetória e tenha a oportunidade de conviver de perto com a sua arte, fiquei emocionada com as suas palavras e desejo mais e mais inspiração para você. E dizer que quem quiser conhecer mais de perto a arte de Nara Coelho, o ateliê tem o seguinte endereço no Facebook, Ateliê Nara Coelho, e no Instagram, naracoelho.arte. Mas hoje as nossas iluminações estão inspiradíssimas e lotadas de histórias emocionantes, de relacionamento de artistas plásticos e artesãos com a arte. E assim, não poderíamos deixar de falar da cultura nordestina Letras e Artes, que é um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura em abril de 2016 e que reúne apreciadores das artes tendo recebido o prêmio Mérito Cultural IFAM-PE 2023, concedido ao Ponto de Cultura Nordestina Letras e Artes, em 16 de janeiro de 2024. Parabéns. Lá se respira cultura, se aprende artes em geral, com as oficinas e todas as primeiras sextas-feiras do mês, ao sarau, com música de qualidade, boa conversa e, quem sabe, até a comemoração de seu aniversário. Salete do Rego Barros, presidente da Cultura Nordestina, nos brindou com um depoimento, atendendo a um pedido meu, para que nos falasse sobre sua relação com as artes e a cultura, bem como sobre alguns projetos de 2025 da cultura nordestina. Vejamos o que Salete do Rego Barros nos diz. Parece que foi ontem, mas já se vão 13 anos de atividades culturais neste espaço de acolhimento, trocas, oportunidades e realizações, inaugurado no dia 5 de julho de 2012, na rua Sérgio Magalhães, 54, no bairro das Graças, no Recife. Começamos numa sala que logo se mostrou pequena para caber os projetos da cultura nordestina Letras e Artes. Em 2016, nós passamos a ocupar esta casa, espaçosa e bucólica, localizada na rua Luiz Guimarães, 555, no Poço da Panela, onde fomos reconhecidos como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. A nossa missão é difundir a cultura, as letras e as artes, divulgar e acolher artistas ainda não conhecidos do grande público, capacitar escritores e poetas em formação, assim como proporcionar bem-estar e acolhimento aos seus frequentadores. Em nossa programação, celebramos as festas populares do calendário cultural e datas emblemáticas como Dia do Escritor, Dia Nacional do Livro Infantil, Mês da Mulher, Dia do Folclore, entre outras. No próximo sábado, nós teremos aqui, que é o dia 5 de julho, estaremos comemorando os 13 anos da cultura nordestina com um chá musical que começa às 18 horas. Em 2022 foi criado o Território das Artes, TEA, e já foram realizadas 12 exposições que reuniram arte, artesanato, moda autoral, livros e gastronomia, que são as Expo TEA, né? Nós tivemos um público expressivo em todas as edições e em breve estaremos inaugurando uma loja colaborativa, a Colab TA, que terá exposição permanente para o público interessado neste segmento. Com início neste ano, o programa 60 Mais, A Arte é a Minha Prioridade, oferece cursos e oficinas voltados para escritores, poetas, professores, alunos, artistas, artesãos e apreciadores em geral das letras e das artes, que são conhecedores dos benefícios que a literatura e a arte trazem para a vida das pessoas e das oportunidades, das potencialidades que o nosso espaço oferece. Este mês de julho, nós estaremos realizando a nossa tradicional colônia de férias, uma oportunidade para que as crianças tenham contato com as artes. E fiquem longe das telas também. Teremos oficinas de pintura em tela, em tecido e madeira, aulas de desenho e de papietagem, com professores bem experientes, né? O Cavani Rosas, Edson Marques, Rosana Bezerra. E no final do mês teremos uma exposição dos trabalhos produzidos pelas crianças durante todo o mês de julho. E essa exposição será aberta ao público. Maiores informações sobre a nossa programação
vocês poderão obter no site www.culturanordestina.com.br. E agora, como professora que ministra oficinas de artes na cultura nordestina, artesã renomada em nosso cenário artístico e cultural, traremos para vocês agora uma outra convidada que me foi apresentada pela escritora Salete Rego Barros. Trata-se da artista plástica Rosana Araújo, que nos presenteou com essa fala maravilhosa. Vejamos o que Rosana nos diz, apresentando a sua arte. Dando seguimento ao nosso projeto, eu quero apresentar a vocês um estilo muito peculiar, que é um estilo lúdico, poético, que envolve pesquisa. Todo mundo sabe, Frida Kahlo, a nossa poetisa mexicana, inspiradora de muitos movimentos de luta libertária feminina, e que foi o mote para a gente preparar essa garrafa. É um vaso. Essa pintura foi feita a frio porque esse vaso caiu, quebrou, e aqui a gente desenvolveu um projeto que a gente chama de kitsungi, que é uma técnica japonesa, onde a gente deixa a fissura da quebra para que as pessoas vejam que houve uma intervenção, uma interferência do tempo, por um acidente. Então aqui a pessoa me pediu umas frases de Frida. Eu acho que vocês estão visualizando legal aí, certo? E a gente procurou colocar flores, porque era uma coisa que nela falava muito, né? Aqui esse desenho foi feito a partir de uma pesquisa, a gente procurou identificar o máximo que a gente pôde. Foi um desenho feito para essa garrafa, criado à mão livre, a partir de pesquisas de fotos, e a gente procurou ser o mais próximo possível do que a gente tem como referência. Então, essa peça, ela iria para o lixo. Mas aí a arte, mais uma vez, salvou o que seria lixo virando luxo, que é mais ou menos isso a nossa pretensão. É transformar, criar o belo a partir de coisas que a gente tem, muito próximo no nosso meio. Essa peça também teria o mesmo fim. A gente pintou umas tulipas, a gente pintou por pura inspiração, a gente quis dar uma conotação assim um pouco modernista, um pouco Salvador Dalí, pintou uma boca, fez uns arabescos, usou uma referência aproximada ao rosto da maravilhosa Clarice Lispector, né? Então fez uma composição bem interessante, e que você pode variar a posição das peças, certo? No momento, criando a cada momento uma nova composição. Isso é o que é bacana da arte, é essa capacidade que a gente tem de transformar. Aqui, por exemplo, é uma peça simples, uma garrafa de molho de tomate, que iria para o lixo. Mas uma coisa que a gente tira do lixo e transforma em luxo. Essa peça, por exemplo, você pode fazer várias e usar ela como centro de mesa numa festa, decorando o ambiente, harmonizando com garrafas maiores, com vidros maiores, e posso garantir que fica bem luxuoso. Seguindo uma peça que é um difusor, que ia ser descartada porque a pessoa tem alergia ao cheiro do difusor. Eu pedi, pintei e tá aqui, ó, bem legal, bem alegre e campestre. E essa daqui é uma das minhas queridinhas. Isso é uma moringa, tem gente que chama ela de quartinha. Era um descarte de peças de barro do Alto do Moura. Eu dei uma oficina lá e eu ganhei 8 dessas, todas rachadas, e que não servia para compor, para colocar água.
que é a função dela. As meninas, a gente vai jogar fora. Eu disse, não, não jogo que eu quero. E num momento lá de pesquisa nosso, ela está revestida, ela está toda impermeabilizada. Continuo dizendo, ela não pode ser colocada à água, mas ela serve como uma bela decoração. Eu me inspirei na flor, o jasmim. Aquele jasmim que tem aqui, o jasmim manga, que é bem das ruas de Recife. Eu não sei muito assim a origem dele, mas eu vejo desde a minha infância, tanto em Caruaru como aqui, e fui criando. Também usei a mesma técnica japonesa de fazer as fissuras douradas, para indicar que ela sofreu uma ação do tempo, mas que pôde ser resgatada. E virou uma peça muito interessante. Você pode botar numa prateleira, você pode botar num armário, você pode botar num canto de sala, num jardim, pode fazer mais, e a pretensão é fazer, porque a gente tem bastante peça dela, e fazer uma bela composição. E é isso, olha, tudo isso envolve e faz com que você se distraia, que você saia do seu momento difícil. Arte é isso, é salvar. Gostaria de agradecer a Rosana pela disponibilidade de participar do programa, nos trazendo sua história em relação com a arte, e dizer que foi um prazer conhecê-la e espero participar qualquer dia desses de alguma oficina que você ofereça da cultura nordestina e assim aprender com sua arte e desfrutar desse espaço maravilhoso e acolhedor de convivência com a literatura e as diversas formas de arte. E caminhando assim para o final do programa de hoje, com o coração aquecido e motivado a continuar nessa caminhada de aventura literária de conhecimento e enobrecimento da alma, gostaria de manifestar mais uma vez o meu agradecimento a todos que assistiram o programa e que participaram de mais um Iluminações, compartilhando seus comentários, e especialmente aos convidados, Mestre Nado, Nara, Salete, Rosana, por terem trazido mais brilhos às nossas iluminações. E gostaria de encerrar o programa com uma frase do Mestre Nado: na vida sempre estou aprendendo. Temos que ser como a argila que se deixa moldar para ser transformada. Um abraço, Mestre Nado, muito obrigado. Dizer também, por fim, que é muito bom, é sempre muito bom estar com vocês. Viva as artes plásticas, a arte popular, o artesanato. Viva as iluminações. Um abraço bem apertado.